called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Come on, sing it to me. And there I found in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves when oceans rise. Compartilhar o que Deus colocou no meu coração já de início nessa mensagem. A proposta de Deus, ela já é inicial, ela já é algo que já corresponde ao nosso coração, em termos de que Deus sempre quer nos ajudar, amém? Você crê nisso? Quando você se adentra aquela porta, Deus já preparou a estratégia para poder nos alcançar. Deus é assim, Ele é tremendo. E nessa noite, eu quero falar, e eu estou junto nessa, do que eu vou falar. Deus está procurando pessoas desacreditadas. E se você viesse me perguntar, por quê? Porque Deus se interessa para aqueles que tenham problemas. E eu estou me incluindo hoje, eu quero pregar. Se você está confiante, se você está bem, não há problema não, irmão. Glória a Deus por você estar confiante, você está bem na vida. Mas eu estou pregando para mim hoje também. Tem momentos que nós estamos desacreditados e precisamos, né, verdadeiramente ouvir algo diferente. Eu vim hoje aqui para ouvir junto com você algo diferente. Se você perguntasse, pastor, você tem as tuas lutas, você está desapontado com alguma coisa? Claro, a vida não corre do jeito que a gente pensa, amém? Amém. Concorda com o que eu estou pregando aqui? Tem coisas na minha vida, na minha família, que eu gostaria que fosse diferente. Tem coisas que eu me agrado, que elas estão posicionadas maravilhosamente bem. O que eu quero dizer nessa noite? Eu estou pregando que se você é um desacreditado, eu quero te dizer nessa noite, Deus ouviu a sua voz, amém? Eu sou um desacreditado hoje e não tenho vergonha de dizer aqui perante os irmãos. Desacreditado em que sentido? Não precisa fazer avaliação. O que será que está acontecendo com a vida do pastor Evaldo? Nada que vai te colocar assim pensando, pastor está desanimado na fé. Não, não é isso. Eu estou desacreditado porque o mundo hoje caminha por um momento muito ruim. A gente olha e vê que só Deus para nos dar força para caminhar e para nos suprir das nossas necessidades. Então eu estou pregando hoje para desacreditares. Se você está bem amado, glorifique o Senhor. Mas hoje Deus está procurando pessoas desacreditadas. Você entendeu o início dessa mensagem? Mas por que Deus está chamando os desacreditados? Porque Deus tem algo para nós então, né? Porque se alguém não acredita em nós, Deus acredita. Se ninguém acredita em nós, Deus acredita. Você acredita que a palavra foi feita com esse destino? Aleluia. Eu creio que foi. Porque os que estão completos, eles não vão procurar Deus. Mas hoje eu estou precisando mais do que nunca de Deus. E você? Amém? Amém. Você pode dizer isso? Então abra comigo a palavra do Senhor em João capítulo 4. Versículo, só apenas o versículo de número 50. Aqui está um homem que encontrou Jesus e ele estava num dilema também, num descrédito muito grande. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Aqui está dizendo algo muito importante. Ele estava vivendo um momento de descrédito, ouviu a palavra de Deus, ele acreditou e foi. Ele foi. Quer dizer, ele saiu do descrédito.
Ele foi um homem diferente porque ele recebeu uma palavra de Deus. Quem crê que o Espírito de Deus está aqui? Quem crê que Deus falou contigo agora? Talvez você está num descrédito, mas vai embora. Amém. Talvez você está passando, talvez você está precisando ouvir, eu também. A palavra de Deus ela é completa, então eu quero que você ore. Não sinto nenhuma vergonha em dizer para você mais uma vez. Eu estou na presença de Deus para Deus agora trabalhar no meu coração. E eu sei que agora eu estou sendo alimentado pela palavra de Deus. E eu me orgulho de ser alimentado pela palavra de Deus. Você também? Amém. É importante ser alimentado pela palavra de Deus? Amém. É ela que nos coloca para cima, amém? Senhor, meu Deus e Pai, queremos te glorificar pela palavra que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, no nome santo de Jesus. Queridos, partindo, pode se sentar. O ser humano, a base do ser humano é em acreditar na vida, é acreditar no que pode realmente trazer algo de felicidade. Nós fomos criados e dentro de nós existe um desejo de alcançar uma vida melhor. Deus fez o homem assim. A queda proporcionou uma instabilidade do homem. A Bíblia diz que o homem, ele, na verdade, ele quer andar em confiança. E aqui nós vamos olhar dentro desse texto, quando Jesus fala a esse homem, Jesus também é apontado, e aqui eu vou falar um pouco quando a gente está desapontado ou sem credibilidade na vida, a gente fica sem confiança. E a base dessa mensagem é que Deus venha restaurar a nossa... Olhe para mim, por favor, esteja prestando atenção, porque nessa hora o inimigo rouba tanto o teor das coisas de Deus, desde a tua mente fique viajando, e é importante estar concentrado. Rouba a nossa confiança para viver. O que é? Não estou falando de lado religioso, eu não estou falando de religião, eu estou falando de conduta no dia a dia. Na conduta, como é que é viver com confiança? Viver com confiança é Deus administrando a nossa vida. Mas nós olhamos que a dúvida é o maior inimigo do homem. E a Bíblia diz isso lá em Tiago, quando diz que o homem inconstante, ele não vai conseguir receber nada nessa vida. Lá em Tiago diz que o homem inconstante, ele tem um pensamento dividido, lá em Tiago diz isso, que tem ele não tem a capacidade de adquirir uma confiança. E o problema do ser humano hoje é realmente viver uma vida confiante. E aqui nós vamos observar, através da palavra do Senhor, que o próprio Jesus, ele sentiu na pele, às vezes, tanto que ele fez, o povo não cria nele. Jesus estava num momento ali que ele desabafou, ele disse algo aos discípulos em relação a crer. Você sabia que nós somos duvidosos em relação a Deus? Eu vou te mostrar na Bíblia, eu e você somos. Nós dissemos que cremos em Deus, mas nós duvidamos de Deus. E a Bíblia diz isso no texto porque Jesus, ele veio para o povo, para o povo de Israel, ele veio para a nação, e ele diz algo tremendo nesse texto que nós vamos acompanhar, sobre as pessoas que não creram nele. Jesus estava ali desapontado. Olha bem o que o texto diz, versículo 44. Não, vamos para o 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria... Quem disse isso? Jesus. As pessoas vendo o que Jesus fazia e não cria. Qual que é o problema do ser humano? Crer em Deus. Qual é o problema do ser humano? Crer. A Bíblia diz que as pessoas não honravam Jesus. E Jesus veio por causa de Israel. Jesus está aqui por causa de quem? Por causa de mim e de você. Se falasse para mim, pastor, como é que está o teu coração? Tenho dúvidas. E como é que eu tiro as minhas dúvidas? Como é que eu tiro as dúvidas que pairam no meu coração em relação a muitas coisas que eu vejo, que eu contemplo? Ela só pode ser tirada através da palavra de Deus. E a verdade é uma só, falta para nós o que Jesus está dizendo aqui. Jesus veio para a igreja, ele veio para tirar as nossas dúvidas.
é o profeta de hoje, de amanhã e sempre. Ele é o profeta que tira as nossas questões pessoais. E Jesus estava dizendo exatamente, né, para os discípulos: eu vim, mas eles não creem em mim. Então o que quer dizer isso? O próprio Jesus sentiu descrédito. E o que a dúvida gera em nós, irmão? O que a dúvida gera no teu coração? Se eu perguntasse aqui para todos vocês, o que a dúvida gera? Insegurança. Insegurança para viver, insegurança para os projetos que você planeja, insegurança para as conquistas, insegurança para o gosto da vida, alegria que não parte mais a viver no coração, porque você está desapontado com a vida. E acontece isso com nós? Acontece conosco às vezes o desapontamento, porque nós desacreditamos naquilo que Deus coloca para nós. Deus, ele veio para nos abençoar. Você crê nisso? Amém. Está escrito isso na Bíblia? Amém. Não, eu estou perguntando, está escrito isso na Bíblia? Amém. E por que o homem duvida? Por que o homem às vezes não alcança as bênçãos? Por que o homem às vezes está duvidoso da sua própria vida? Porque o homem cai num quadro de tristeza tão profunda. O que é isso? Se eu creio que Jesus abençoa, se Jesus é a razão da minha vida, por quê? Porque em algum ponto eu começo a olhar para aquilo que me rodeia. Eu começo a olhar para aquilo que me entristece. E a Bíblia está dizendo que Deus, ele veio para ocupar o nosso coração. Amém? Amém. Ele veio para ocupar o nosso coração. E nós temos que crer verdadeiramente que Deus é que pode nos trazer a restauração para a nossa confiança. A Bíblia continua trazendo e vai trazer uma explicação que Jesus fala isso. E seguindo o texto, a Bíblia fala que Jesus menciona a questão do milagre que ele tinha feito num casamento. Mais uma vez, aqui Jesus entra no texto. O texto você pode ver. A primeira coisa que Jesus diz é que um profeta não tem honra na sua própria. Eu fiz milagre, eu fiz um monte de coisa, mas as pessoas não acreditaram. E o ser humano assim. Deus faz um milagre na nossa vida, amém? Amém. O milagre, nossa, preste atenção, eu fico analisando, não sei se você vai conseguir pegar o que eu estou dizendo. Nós saímos do nosso país, eu saí praticamente do meu país. Eu não sabia o que me aguardava aqui. Eu não sabia quais seriam os caminhos que Deus iria abrir para mim aqui. Eu sei que eu vim. Eu dei um passo de vir. E naquele momento eu estava com muita fé, como muitos entraram. Porque aí quando a gente vem para cá, a gente acredita, né, que Deus tem algum plano e você quer vencer na vida. E nada de errado. Porque teu coração está motivado. Porque você está indo para a conquista. Então você motiva o teu coração. O que quer dizer isso? Você está com credibilidade. Os anos se passam. O que acontece? Essa credibilidade vai embora. Por quê? Porque ela não está sendo administrada por Deus. Aí aparecem os problemas que criam dúvida. Por que eu estou nesse país? Porque aí você fica, por que eu estou lutando aqui, as coisas não se desenrolam? Aí vem as dúvidas, as incertezas. O que nós precisamos entender é que Deus está nos chamando para Ele trabalhar naqueles que estão verdadeiramente com o coração entristecido pelas derrotas, pelas frustrações da vida. O que eu estou pregando aqui? Porque na verdade dúvida é frustração. É falta de conquista, é falta, né, de anseio para viver. Quando nós somos frustrados, tira algo de nós, falta algo. E eu quero te mostrar na Bíblia, né, porque aqui o Senhor Jesus diz algo. Versículo 46. A segunda vez Jesus foi para Canaã da Galileia, aonde a água se fizera vinho. Volte comigo um pouquinho. Vamos falar do que Jesus está dizendo no capítulo 2. Aqui vai estar falando. Jesus foi convidado para uma festa. Aqui mais uma vez um quadro interessante que eu vou te mostrar aqui, algo importante. Vire para o teu irmão e fala assim: convide Jesus para os teus projetos, por favor. Você quer que dê certo? Convida Jesus.
Mas muitas das vezes eu posso dizer, eu como pastor, eu já tive fase que eu não convidei Jesus para entrar nos meus projetos. E pergunte, como é que foi? Você acha que foi bom? Tribulação pura, irmão. Frustração pura. Experiência, né? De quem às vezes está ali lendo a Bíblia, mas não cumpre com a palavra. Então recebe frustração. Mas aqui a Bíblia diz que esses candidatos aqui, vamos partir para o princípio, que é crer. Olha o que é crer. Ao terceiro dia fizeram as bodas de Canaã da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos. Quem que foi convidado para esse casamento? Jesus e seus discípulos. Aqueles que caminhavam com Jesus. Foram para um casamento. Os noivos chamaram. Mas aqui tem algo interessante. Nós vamos olhar e ver que vai ter um desapontamento desse casamento. Aí você fala assim, pastor, um desapontamento que aos nossos pensamentos, vamos ver se eu estou correto, vamos ver se eu estou certo. No meu pensamento é o seguinte, uma festa de casamento, se ela corre tudo bem, a noiva sai sorrindo do casamento, e o noivo, né? Eles têm boa recordação pro resto da vida, que a festa foi boa. Mas se acontece um incidente no casamento, a primeira coisa que a noiva vai lembrar é daquele incidente que derrubou a festa dela. É ou não é? E aí vai viver um desapontamento, uma falta de credibilidade. Aí você pode falar assim, uma coisa pequena pode trazer uma tristeza? Sim. Um cara começa um projeto, quando algo desaponta ele pode ali ter uma dificuldade de pensar no próximo projeto, porque a dúvida se instalou. A pessoa quando vive nesse patamar, o que Jesus está querendo aqui? Nos ensinar com a palavra dele. Os noivos tiveram uma coisa interessante, que muitas das vezes a gente não faz. Eles convidaram Jesus. Se Jesus está dentro de um casamento, qual é a possibilidade desse casamento verdadeiramente ter uma festa boa? 100%. Porque Jesus está porque ele foi convidado, ele foi chamado. Se ali acontecer algum problema, Jesus está no local. E Jesus estava. A Bíblia está dizendo que aqui o que mais importa, e aqui vamos falar de algo importante. Festa representa alegria. Alguém já fez festa para ficar triste? Alguém fez festa para ficar triste? Não. Festa é para alegria. Mas festa para ter alegria tem que ter Jesus. A Bíblia está dizendo que uma festa verdadeira, uma alegria verdadeira, tem que se chamar Jesus. Porque senão vai vir o desapontamento. E se Jesus não estiver ali no momento para reparar aquilo que precisa ser reparado, a frustração vai dominar o nosso coração. Eu não sei se você está entendendo. A vida é composta de problemas. Você vai ter problemas, eu vou ter problemas, por isso que eu estou falando. E os problemas querem nos fazer desacreditar na vida. Isso aqui poderia começar a trazer um transtorno para o casamento, se Jesus não fosse convidado. E é interessante que o texto vai dizer algo, né, importante, porque a Bíblia diz no versículo 3, foram convidados Jesus e seus discípulos, e faltando vinho, aí começou. Houve uma falta. A credibilidade, ela começa a ir embora quando começa a faltar as coisas. Aí vem. Quando começa você andar no vermelho. Quando você não sai do vermelho, quando aquilo te incomoda, né, que é o vermelho, quer dizer o vermelho o quê? Você não sai para entrar no equilíbrio, que todo mundo gosta de ver estou dando um exemplo, com as contas em ordem, com a vida em ordem. Mas quando você está na vida no vermelho, incomoda, é o discreto, eu tenho que
sair dessa complicação. Assim a vida. Eles estavam agora, os noivos estavam ali e surgiu a questão que desapontaram ele. Faltou vinho. E como é que isso começa a rolar numa festa? Olha, está acabando o vinho, está acabando o vinho. Aí chega até o noivo transtornado, acabando. Aí começa o discreto. Aí todo mundo fala, como é que vai terminar essa festa? Como é que vai terminar isso? E a vida é assim. Se Jesus não está no barco, a questão é só rolar assim. A coisa está ficando feia, a coisa vai piorar, a coisa não melhora. Sabe por quê? Jesus tem que estar na festa. Amém? Amém. Jesus tem que estar na festa. Se você quer ser uma pessoa vencedora, agora eles estavam indiscretos até o momento? Os noivos estavam, até o momento. Quer dizer, podemos viver momentos que nós somos desacreditados? Podemos? Podemos. Podemos ou não? Mas isso nos apavora se Jesus estiver conosco? Agora, se nós não tivermos o nosso coração firmado no Senhor Jesus, veja bem, o texto está dizendo algo importante aqui. A palavra, não tente mudar o que a palavra diz, a palavra está dizendo para nós. A mãe de Jesus foi querer intervir. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Jesus disse para ela, mulher, ele fala assim, mulher, não chegou a minha hora. Ele estava dizendo, tenho tempo para as coisas acontecerem, tenho tempo que é administrado pelo Deus Todo-Poderoso. A questão aqui que estava mostrando para Maria é que ele ia atuar na hora que teria que ser a hora dele. O que representa isso? Que Deus estava ali como provisão. Você sabe quando a provisão ela bate contra a necessidade? Você sabe o que quer dizer isso? Sabe que a única arma que o homem tem que entender é que a provisão ela vem de Deus. A única arma que o homem tem para sobreviver nesse mundo é o próprio Deus. Você está me entendendo isso? Glória a Deus. A própria arma que você tem na mão é você crer que quem provisiona a tua necessidade é o Senhor, amém? Aleluia. Porque, pastor, me resume melhor. Eu vou te dizer de uma maneira clara. Eles não tinham recurso para reparar esse problema da festa. Não tinha. Porque o vinho acabou, era vergonha na certa. É descrédito na certa. Porque o texto está dizendo que se Jesus não estivesse nessa festa, não teria como acontecer um milagre. E eles precisariam do milagre. E eu quero te dizer que é exatamente isso que o texto está dizendo para nós. Nós temos como sair do descrédito e para o crédito por causa do milagre que Deus oferece para nós. Você pode dar uma glória a Deus? Quem já passou meses que teve que comer resumido? Quem já passou necessidade? Sabe o que é isso? Quem já comeu, né? Quem chegou aqui, sabe das dificuldades de uma moradia. Vou só te mostrar. Às vezes a dificuldade de um amparo. Às vezes as pessoas quando nos amparam, né? Quando a gente acaba de chegar para esse país aqui, elas não vê a hora também da gente sair da casa dela, amém? Amém? Amém. Amém? Você socorre até um ponto, aí depois você não quer mais, tá cansativo. O que acontece? Aí você se sente triste, fala, poxa vida, você quer que a pessoa te ajude até você se estabilizar. Mas na verdade, nós somos limitados nas nossas ajudas, amém? Amém. Deus até pode usar as pessoas para nos abençoar, mas eu sei que o coração do homem é extremamente limitado. Aqui não apareceu nenhum voluntário para dizer sim para os noivos. Vamos tentar reunir aqui, vamos fazer um mutirão para a gente poder apagar esse problema da festa. Não, todo mundo ficou caladinho. Aí Jesus, vendo que tudo se parou e ninguém resolvia, eles iam ser envergonhados, ele fala assim, traz as talhas. As talhas. Traz as talhas. Sabe quando a vida está uma água? Quando nós estamos... Eu estou falando, tem momento que eu tomo água. Sabe o momento que você está desanimado, indiscreto? Sabe quando o dia não rola como tem que desenvolver? Sabe quando
É isso exatamente, é porque nós não convidamos Jesus para estar perto da gente. O descrédito vem. A Bíblia está dizendo exatamente que aqui Jesus traz, né, pede para eles trazer as talhas. E aqui é algo que aos nossos olhos, imagine que coisa bonita celebrar. Está todo mundo se alegrando, de repente acaba-se o elemento que estava ali sustentando a alegria, que era o suco da vinde, né, o vinho, que representa a alegria, que representa o Espírito Santo. E nesse exato momento, para-se, né, a alegria e todo mundo olhando. Aí ele manda trazer a água. Água nós sabemos que é uma bebida comum. O que nós podemos entender com a água? O comum da vida eu e você vivemos. Amém? O comum da vida. Você vive o comum. Comum o quê? Mas você vai trabalhar o comum. Mas quando tem que apareceu algo mais? Você sabe por que os homens despontam na vida? Você sabe por que os homens despontam? Você sabe por que existe aqueles que vão na frente? Por causa da ousadia de querer ir avançar. E Deus colocou no coração do homem um coração atuante. Sabia disso que é importante ter um coração atuante? Um coração que não se rende a retrair, mas encorajado a lutar pela vida. Você sabia que é importante nesse quadro que às vezes que as pessoas se encontram, elas precisam lutar e falar assim: Senhor, eu quero sair dessa condição de ser desacreditado. Eu não quero me render mais uma vez ao vício, eu não quero me render a uma dependência, mas a pessoa tem que falar assim: eu quero lutar contra isso, eu quero ter a ousadia, Senhor, me ajuda. Quando você fala assim: Senhor, me ajuda, do comum sai para o milagre. Amém? Vou repetir do comum, que é a água, sai para o milagre, que é o vinho e a alegria. Eu repito novamente para você, é um fato consumado. Os noivos não queriam ser envergonhados. Deus entendeu quando fala assim: não chegou a hora, porque o coração dos noivos, quando Jesus se levantou, se amparou. E quando pediram, traz a talha, ali ia acontecer algo que ia por credibilidade. Sabe o que nós precisamos na nossa vida, no nosso dia a dia? Escute o que eu vou dizer: é Jesus literalmente. É amanhecermos de manhã e começarmos a glorificar o Senhor, dizer: Senhor, Tu és o Rei da minha vida. Amém? Não é só na igreja não, quando você começa amanhã, é começar a glorificar o Senhor e exaltar. Amém? É na hora da tribulação, quando o barco está querendo afundar, é aí que você começa a glorificar. É aí que é a credibilidade do Senhor. Aí quando parece que a tempestade está alta, é aí que você fala assim: Senhor, acalma essa tempestade. Glorifica o Senhor, porque a tempestade acalma com Jesus, amém? Mas tenta você usar da tua autonomia para tentar parar a tempestade. Tenta você usar da tua estratégia para parar os teus problemas. Tenta. Sabe o que vai acontecer? O problema vai evoluir. Ele vai só evoluir. E uma das coisas que eu preciso dizer para você, que a Bíblia diz: não sou eu que digo. Por favor. Eu sei que essa pergunta, muitas das vezes, ela mexe com a gente. Mas quem crê que existe um adversário? Existe ou não existe? Existe? E o que o adversário gosta de fazer? Nos sustentar na dúvida? O que você acha? O que o adversário quer? Que te sustentar na incredulidade. Por quê? É muito mais fácil ser incrédulo. Estou falando alguma mentira? Incrédulo não tem nenhuma dificuldade, não crê em nada, meu irmão. O incrédulo é incrédulo, ele não precisa crer em nada, ele só precisa viver. Mas o que crê, precisa perseverar. O que crê, qualquer um que crê que quer ver uma vitória na vida, precisa ter ousadia. E nós precisamos entender isso. Na hora da gente poder avançar, temos que crer no que o Evangelho proporciona, no que a Bíblia proporciona. O que tem se pregado hoje? Eu não estou pregando aqui não, eu estou pregando direção de Deus, para você alcançar um coração, não um coração duvidoso. Eu não estou pregando aqui para você voltar para a tua casa e falar assim: o pastor está pregando o quê? Eu estou pregando uma consciência para você ter um coração confiante para viver melhor. A Bíblia está dizendo aqui que eles alcançaram, encheu, aí veio aquele que cuidava da festa e falou assim: que coisa interessante, porque
Quando a Bíblia traz o texto para nós, a Bíblia fala assim, que chegaram até o mestre, aquele que estava cuidando do casamento, perguntou, mas o que aconteceu com esse casamento? Todos servem de início o vinho melhor e deixam o pior para o fim. Escute o que eu vou te dizer. Esse é o planejamento do homem. O homem sempre planeja o começo bom e no fim ele não está nem preocupado. No fim vai o que der, não é assim? A Bíblia está dizendo no texto aí, depois você lê em casa, está dizendo que o mestre falou assim, e o que aconteceu? Vocês prepararam diferente, porque agora veio o vinho melhor no final. Mas por quê? Porque Jesus estava lá, o planejamento de Jesus é diferente do homem. Aleluia. Quando se faz um planejamento que Jesus está ali comandando, é diferente de nós. Porque a gente só pensa no projeto, olha o que eu vou te dizer, o homem só pensa no projeto que vai dar bem no começo, mas nunca pensa no gerenciamento final. E aí, a vida tem que terminar, é boa, amém, amado? Amém. Você não pode pensar só na vida agora, e você quando você olhar para o teu futuro, falar, pior agora vem a mim agora. Eu não tenho nada para colher, já pensou nisso? Eu não tenho nada para receber. E o que a Bíblia desperta? Que Jesus deu a orientação certa. A Bíblia está dizendo como eles não ficaram desacreditados. Eles voltaram e falaram assim, pode voltar a alegria, a festa continua. Os noivos terminaram. Naquela época não batia foto, porque não tinha máquina fotográfica, mas eles se alegraram. Se alegraram. Se alegraram e terminou Jesus. Só que nessa festa, termina desse jeito. Jesus ajeitou. Mesmo ele falando para os discípulos, olha, o povo não me prestigia. O povo é incrédulo. Eu tenho feito milagres lá na minha própria terra e ninguém acredita. Sabe o que eu penso em hoje? Que essa mensagem está para Jesus está todo domingo aqui. Está todo domingo querendo nos levar a crer nele. E nós temos a dificuldade, como o povo de Israel tinha, de acreditar no que Deus faz. Exatamente, só que nessa festa, nós vamos voltar para o texto, tinha um homem que estava nessa festa. E ele teve, justo nessa festa que Jesus estava, também estava um homem que tinha um filho que estava adoecendo. Vamos voltar para o texto. Que eu iniciei no capítulo 4. No versículo 46. E Jesus, a segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, aonde estava a água fizera vinho. E havia ali um homem oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Exatamente ali, estava um oficial que ele encontra. Aqui já mais um desacreditado. Aqui que eu começo a falar. O texto está dizendo, sai, aquele homem, ele vê o que Jesus faz, alimenta o coração dele, e ele estava vendo um problema grave. Vamos trazer uma proporção. Quando o nosso filho tem uma pequena enfermidade, nós ficamos, às vezes, isso é uma coisa normal. Aí a gente não se apavora. Mas quando o quadro clínico do menino começa a piorar. Aí o pai olha para a mãe e fala assim, olha, está piorando. Aí vai no médico, o médico faz um diagnóstico e diz, o menino está com um problema sério. Aí o pai olha para a mãe e fala assim, o que nós vamos fazer? É discreto. O discreto instalando. As limitações são evidentes, amém? As limitações são evidentes. Mais uma vez, como eu estou falando, como aconteceu no vinho, as limitações são evidentes. E aí o texto está dizendo que ele vai até Jesus. E o texto aqui está dizendo que ele era uma pessoa que tinha um trabalho junto a um governante, que era o rei. Ele podia chegar até o rei e falar, rei, e o rei tem recursos. Ele era oficial do rei. Podia falar, rei, me ajuda que meu filho está doente. Mas ele não foi no rei. Mais uma vez aqui eu aprendo algo aqui importante.
Olha a direção para ter um coração. Estava indiscreto. Ele vai aonde? Ele encontrou Jesus, viu o que Jesus tinha feito, e o coração dele começa a se alimentar de uma esperança. O discreto vai embora. Amados, aqui o texto está dizendo algo tão importante para nós. Por que Jesus estava naquele momento ali e encontra esse homem? São estratégias de Deus para nos dar um coração confiante. Porque o texto diz algo agora importante, veja bem. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe: desce e cura o meu filho, porque está à morte. E vinha ele da Judéia, e ele clamou para que curasse o filho dele, porque estava à morte. Aqui veio a notícia mais desesperadora. E nós, nessa proporção que nós estamos hoje com nossos filhos, tudo bem. Você não está com teu filho mal, eu também não estou. Que dá para a gente, analisar que a pregação não pega para nós. Pegou para aquele homem. Pega quando a gente vive um quadro desse. Não tem que estar numa situação dessa, aí pega. Mas quando a gente está livre, a gente não está vivendo uma história dessa, aqui ele está vivendo uma história. Aí ele vai e pede para Jesus: desce comigo, Senhor. Convidou: vem, me ajuda aqui. Ele viu que o homem estava vivendo um momento, que a esperança estava indo embora e ele estava desacreditado. É interessante, porque eu comecei o culto dizendo para você o seguinte. Eu estava vivendo aqui, você vai ver como é que termina o texto. Eu estava dizendo que eu vim pregar para as pessoas desacreditadas. Talvez você não tenha um problema desse casamento. Talvez você tenha uma frustração na área na sua vida, como eu tenho áreas na minha vida, que às vezes a gente é barrado por ela, é derrotado por ela. Às vezes tem coisas que se instalam no meio da nossa família e nos faz decepcionar de um jeito que o quadro não evolui. Às vezes você sonha tanto em ter os projetos, tem homens que têm projetos, mulheres também. Queria tanto que meus projetos dessem certo. Eu queria tanto poder ter o direito de ir para o Brasil. Eu queria ter tanto o direito de poder ser um cidadão respeitado. Desacreditado. Aí você começa a olhar como vem as pressões e como elas nos condenam. Aí você fala assim: o que eu faço? Eu estou pegando para desacreditar. Você que está aí tranquilo, não se preocupe, estou pregando para mim. E chega na hora e fala assim: por que, Deus? Por que vem acontecer algo que parece que eu estou morrendo por dentro? Parece que eu estou nesse homem. Meu filho está morrendo, estou morrendo junto com meu filho. Eu estou tão desacreditado que eu preciso de um socorro imediato. Sabe? O que eu estou pregando hoje é que Deus está aqui com a finalidade de ajustar a nossa vida para a gente avançar e começar a acreditar um pouco que nós podemos ter um coração confiante. Amém. Que nós precisamos gerar em nós um coração confiante. Não é as pessoas que estão nos matando, é a nossa falta de confiança no Senhor. Porque as pessoas, eu quero te dizer, elas têm um coração às vezes que nem a gente, fraco para acreditar. E nós precisamos às vezes Deus nos levantar e nos dar um suporte. Falar assim: fica em pé. Fica em pé. Olha o que a Bíblia diz. Tem aquele versículo que diz: uns confiam em carro, outros em? Nós fazemos menção. Uns confiam em coisas que não vão trazer segurança para o coração, o salmista diz. Mas aqueles que confiam em Deus, eles começam a clamar. E você já clamou o nome do Senhor no meio das tuas batalhas? Amém. Você já clamou no meio do teu desespero? Você pode ver um milagre na sua vida? Eu quero te perguntar: você viu um milagre na tua vida? E por que você não usa o teu coração confiante no Senhor? Porque às vezes nós fracassamos e nos abatemos e estamos desacreditados. E Deus tem que vir num culto como esse e dizer: comece a acreditar mais em mim. Aleluia. Porque se nós acreditarmos mais no Senhor, eu estou falando eu e você,
Queremos que as coisas aconteçam, o milagre aconteça. Vamos gerar em nós um coração confiante no Senhor. Por isso que eu falei assim no começo do culto, em quem você tem crido? Eu creio em possibilidades que Deus abre. Agora, pessoas ficarem murmurando, que nem o povo de Israel ficou murmurando no deserto, ficou reclamando de Deus, isso mudou não, piorou o quadro deles. Não adianta você reclamar, é você se posicionar com o Senhor, amém? Amém. Viver uma vida séria com Deus, amém? Viver uma vida de busca com o Senhor, aí você vai ver, busca o Senhor e você vai achar, se você achar ele, você acha o minério. Glória a Deus. Você acha o minério, glorifica o Senhor. Aleluia. Agora não fique reclamando ou transferindo os problemas, dizendo, aquele fulano tem um problema. Olha, sabe como um ser humano vive? Vou explicar para você, o ser humano vive assim, que o problema daquele ciclano lá é tão grande, mas o meu, graças a Deus, é só pequenininho. Olha, tem gente que faz isso. Tem gente que fala assim, para ela viver, ela começa a olhar para os problemas dos outros, e fala, meu problema não é tão assim, né? Olhe para o problema daquele que está vivendo um problema, mas não se glorie, porque às vezes as pessoas se gloriam porque vê o problema da outra, mas graças a Deus. Irmão, quando você vê um sofrimento de alguém, vai amparar orando para aquela pessoa, amém? Vai, começa a gerar um coração verdadeiro. Por isso que eu estou falando nessa noite, o diabo quer dividir os nossos pensamentos, os nossos corações, para que a gente não venha crer no Senhor. Esse homem estava vivendo uma morte dentro da casa dele. Muitas das vezes o fracasso, as dúvidas são mortes se instalando na nossa vida, amém? Fracasso, decepções. Aprenda a viver usando a tua mente para pensar no melhor, amém? Glorifica o Senhor. Amém. Os teus pensamentos têm que ter os seus pensamentos de Deus, amém? Não os seus pensamentos, os pensamentos do Senhor. E os pensamentos do Senhor são melhores do que os meus. Glória a Deus. Melhores que o meu. Então acreditar no quê? Quantas das vezes rodeia o nosso coração? Se eu fosse falar aqui para vocês, os grandes homens cientistas, e você sabe muito bem disso, homens de projeção, homens que foram, homens que tiveram a capacidade de lutar pelos seus projetos, sabe o que eles enfrentaram pela frente? Vários nãos, muitos nãos, mas eles não desistiram de crer. O que eu estou querendo dizer? Estou falando na dimensão só de conquista, mas nós temos que pensar, se você quer algo na sua vida, você tem que entender que Deus tem que estar entronizado em primeiro lugar, nunca o segundo lugar. Deus. É o primeiro lugar. Se você quer um destaque para a tua vida prosperar, para você ser um homem realizado dentro do seu interior, porque o interior é mais importante do que as vestes que nós usamos, amém? Amém. As vestes que nós usamos, elas vão se acabar e pararmos que nem o povo. Por que Deus me permitiu que nós ficássemos aqui 40 anos fazendo um mero percurso no deserto? Por que Deus permitiu? Era a pergunta do povo que estava ali murmurando contra Deus. Eram os duvidosos. Muitas das vezes nós somos assim, ficamos dando volta em incredulidade, dando volta em incredulidade, dando volta em incredulidade, dando volta em incredulidade, e nunca paramos e falamos assim, eu não posso mais viver assim. Eu não vou mais murmurar, não vou falar de tal fulano, de tal ciclano. Eu vou começar a viver uma vida com o Senhor. Porque a murmuração, o que diz a murmuração? É um pecado de quê? Pior do que feitiçaria, murmurar e reclamar de Deus. Muitas vezes a pessoa pensa que é ir no terreiro de macumba, quando você começa a reclamar do dom da vida, você está reclamando do próprio Deus, amado. E aqui eu estou te dizendo que a nossa mente se divide. Por isso que Deus está nos chamando nessa noite para ter uma atitude de crer. O milagre da vida de uma pessoa que serve a Deus, ela não desistir de crer, ela não desistir de acreditar que Deus está atuando na vida dela. Olha o que diz no versículo 48 do capítulo 4. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, novamente aqui, ainda ele não estava ainda totalmente com o coração confiante. Ele estava pedindo uma ajuda. Ele fala assim: Senhor, aqui ainda ele não estava. Ele disse: Senhor, disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus vai fazer algo aqui para ele que vai mudar a estrutura dele.
Ele queria que Jesus fosse até a casa. Nós queremos exatamente que as coisas aconteçam do nosso jeito. Vamos ver que jeito que Jesus fez? E descendo ele logo, saíram. Aí Jesus lhe disse: vai, o teu filho vive. E o homem? Creio na palavra. Jesus falou o quê? Vai. Jesus não falou assim, eu vou junto com você, não. Jesus falou, vai. Vai com o quê? Vai crendo. Vai com o coração mudado. Vai com o coração transformado. É isso que quando você entra dentro da igreja, você vem e fala assim, você está entendendo o que é credibilidade? É quando você sai do culto e fala, aquela palavra é para mim. Eu vou viver mais crendo no dom de viver. E sabe o que ele fez? Ele aceitou a proposta de Deus. Ele foi. Ele não questionou, o senhor não tem que descer comigo? O texto está dizendo, o senhor não, é muita vezes, por que Deus não faz um milagre? Não? Estou aguardando. Aí você põe na agenda, tem gente que põe assim, dia 20 de maio de 2019, às 13 horas, Jesus, eu estou esperando o teu milagre. Senhor, esse ano. Não. Confiança é tipo assim, não bateu o milagre. O problema bateu. Estou confiante. Tem uma palavra que Deus me dá, encorajando meu coração. O diabo vai bater na tua porta, vai bater assim, ei, tá pertinho a tua derrota, hein? Aí você fala assim, você está amarrado, Satanás, você e teus demônios, porque agora eu estou mais confiante em Deus. Eu estou mais vivo do que nunca, que Deus me dá um coração confiante. As coisas aparentemente você acha que, que você está ganhando. Deus já pronunciou a minha vitória. Amém? Amém. Então você não está vendo, você vai, você anda. E o crente anda pela? Não pela? E tem muito crente que vive nessa ilusão ótica. Para se receber milagre, meu amado, tem que andar com Jesus. Se você é um desacreditado, eu também sou. O que eu estou falando aqui? Tem hora que eu me sinto. Por que eu estou falando de pregação? Tem coisas que acontecem no meu meio familiar que eu dependo exclusivamente do Senhor. Eu podia muito bem chegar para tal pessoa e tentar argumentar com ela e dizer para ela, olha esse crânio, abre tua mente. Ela não quer. Sabe o que representa isso? Que quem abre a mente é? Quem abre a mente é? Então, Evaldo, vai para o joelho orar para aqueles que precisam. Porque tem hora que só o joelho resolve, só a oração resolve. Amém? Amém. Não adianta argumento. Se argumento resolvesse, os psicólogos aí não estariam toda hora com a sala cheia de tanta gente procurando solução por cada mente. A mente é algo realmente que atrapalha nas igrejas. Amém? Amém? Mas a mente em Cristo, ela renovada e transformada, meu amado, você vai encarar um mundo diferente. Porque, vamos para o texto que eu já estou terminando. Aí ele está dizendo assim, né, vai o teu filho. E descendo ele logo, saíram ao encontro seus servos e anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois que hora se acharam melhor? Disseram, ontem às 7 horas. E a febre? Deixou. Abaixou. Ele teve a curiosidade de associar quando Deus opera. A mesma questão quando foi no milagre. Olha o que eu vou te dizer. Se você prestar atenção, no milagre do vinho, ele chega para Jesus e fala assim, não chegou minha hora. Agora aqui no texto está dizendo mais uma vez a hora que Deus opera. Opera para aqueles que vão buscar, que estão desacreditados na vida. Todos aqueles que buscam o Senhor e estão desacreditados vão achar o conforto de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Todos. A Bíblia está dizendo. Agora tem uma coisa que me chama a atenção. Não basta só dizer que eu recebi o milagre, está ok. Para crer, existe uma demonstração de crer. E o texto termina dizendo isso. Aquele que estava desacreditado, ele faz algo fenomenal, porque aquele ele consegue ver que Deus deu uma sinalização para ele, e na hora que ele liberou a palavra, era a hora que o filho abaixou a febre. Jesus não precisava estar lá. Deixa eu explicar uma coisa, veio no meu espírito aqui. Veio agora.
quem crê que neste mesmo momento que Deus está aqui, tem uma palavra para alguém que você ama, que está recebendo agora, libertando, curando? Quem você quer que receba agora, como esse homem recebeu? Um milagre através da palavra que Deus deu. Se você crê que o Espírito de Deus está aqui, você crê? Amém. Você está vivendo algum momento, talvez de descrédito, falando assim, pastor, essa palavra está me encaixando. E exatamente nesse horário, são 8 horas, ó. 8 horas da noite. Deus pode estar operando algo em alguma área da sua vida, na vida de algum familiar, em alguma porta que Ele está abrindo, alguma coisa que Ele está fazendo, eu não sei o que, a teu favor. Se você está Agora, se você não está desacreditado, não precisa crer.